Olá, gente, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 2 de maio. Você é de casa, como passou o feriadão? Pois é, olha, o feriadão acabou e agora já está iniciando o seu programa Bem Assim. E hoje a gente vai conversar aqui sobre os mitos e verdades do vírus influenza. Além disso, a gente também vai falar sobre morte súbita. E hoje é dia do cake design. E aqui no programa também vai ter bolo bonito. É tudo isso agora no seu programa Bem Assim, que já está no ar. E o seu programa Bem Assim já está no ar e eu convido você a participar, está sempre acompanhando aqui a programação da TV Mar. Se você de repente precisa sair, mas quer continuar ligado na nossa programação, é muito simples, é só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular ou acompanhar a gente também através do portal Gazeta Web, é só acessar lá www.gazetaweb.com e você vai poder ficar antenado sobre toda a programação aqui da TV Mar. Agora, é claro que a TV Mar também está nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, no Twitter e acessa também o nosso canal lá no YouTube. Lá você vai poder acompanhar todas as nossas entrevistas e os programas que você quiser. Agora, gente, a gente já inicia o nosso programa falando sobre ele, um vírus que nessa época do ano é bastante comum, a gente costuma ver todas as emergências aí lotadas com gente falando sobre ele. Influenza, ou seja, a gripe. A gente já está aqui na companhia do infectologista Fernando Maia e ele que vai conversar um pouco mais com a gente sobre esse assunto. Muito bom dia, doutor Fernando, tudo bem? Bom dia. Tudo certo, graças a Deus. Primeiro, eu acho que vem agora a grande pergunta. Essa é realmente a época em que começam a surgir mais casos de pessoas com a influenza? A influenza é mais uma das doenças da época, vamos dizer assim. Então, para nós aqui, a gente não tem um inverno, não faz frio, mas chove. Então, a temperatura sempre esfria um pouquinho, a gente tem mais proximidade das pessoas, as pessoas tendem a ficar mais em ambiente fechado, ônibus fechado, sala fechada, etc. Isso aumenta o contágio dessas doenças respiratórias todas, inclusive a gripe, que também é mais uma dessas doenças. Então, a gente nessa época tem aumento de gripe, de resfriado, de conjuntivite, dessas doenças todas que têm contato próximo, direto, pessoa a pessoa. Pois é, e é justamente isso que eu acho que o pessoal de casa precisa saber. Como identificar se é uma gripe, se é um resfriado, se é simplesmente um sintoma de alergia? Bom, uma maneira bem simples. O resfriado é um gatinho, a gripe é um leão. Então, no resfriado você não tem febre, você tem basicamente sintomas do pescoço para cima. Dor de garganta, nariz entupido, dá alguma moleza no corpo, você espirra, tem dor de garganta, mas normalmente não passa disso. Na gripe, não. Na gripe é um quadro que acomete todo o organismo. Então, para começo de conversa, a pessoa tem febre. Então, ela é um sinal logo muito importante de gripe. E a febre já a partir de quando? Geralmente, já no início do quadro, já começa a febre. A febre de início súbito. A pessoa está bem, de repente, começa a fazer um quadro febril. Dor de garganta, nariz entupido, dor no corpo, dor nas juntas, aquele sintoma geral. A maioria das pessoas com gripe vai ter esses sintomas. Algumas pessoas que estão com a imunidade um pouco mais baixa, por exemplo, um idosinho, bem idosinho, a pessoa que está com a doença crônica, uma criança muito pequena, ou uma gestante, ou a mulher que acabou de ter neném, até 40 dias após o parto, essas pessoas têm um risco aumentado de fazer a forma grave da gripe. Aí, na forma grave, além desses sintomas, além de febre, dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, nariz entupido, a pessoa pode ter também falta de ar, chamada dispneia, falta de ar, e pode inclusive desenvolver a pneumonia pela gripe, que é um quadro muito mais severo, que não é todo mundo que vai fazer, é importante dizer isso. E a melhor maneira de se evitar isso é a vacina. Então, a vacina que a campanha já começou, o Ministério está vacinando as pessoas dos chamados grupos prioritários. Quais são os grupos prioritários? São aquelas pessoas que têm um risco aumentado de fazer forma grave. Então, a criança pequena, menor de 5 anos, o idoso com maior de 60, a gestante, as pessoas privadas de liberdade, os presidiários, as pessoas que vivem em comunidades fechadas, quartéis, creches, escolas fechadas, os professores da rede pública e privada, porque têm contato com as crianças, e os profissionais de saúde, que lidam com toda essa turma. Também os professores das escolas também são vacinados. Essas são as pessoas que têm um risco aumentado de ter gripe e de fazer forma grave. Uhum. E por isso o governo centrou forças para vacinar esses grupos prioritários.
O ideal seria que vacinasse todo mundo, mas não tem perna para isso. Então, vamos vacinar as pessoas que têm esse risco maior. Quando a gente fala de gripe e a febre que acomete geralmente quem tem gripe, acho que muita gente de casa ainda fica sem saber até quantos graus não é febre, é um estado febril, a partir de quantos graus a gente já pode considerar uma febre realmente para que possa tomar cuidado? Não, a febre, assim, tecnicamente falando, a febre é quando a temperatura é maior que 38, certo? Então, 38, 38,1, 38,2 e por aí vai. Então, isso é febre bem caracterizada. Aquela pessoa que a temperatura é sempre 36, 36,5, de repente faz 37,8, é o que se chama de subfebril, certo? Mas a febre, caracteristicamente, a febre é quando a temperatura passa de 38 graus. Aí isso realmente é febre. Lembrando que nem todo mundo faz febrão. Geralmente os homens fazem mais febre do que as mulheres. As mulheres tendem a fazer menos febre por causa da regulação hormonal das mulheres, elas tendem a fazer menos febre. E também, às vezes, uma criança muito pequenininha, de meses, porque ainda não desenvolveu bem o seu sistema regulador, ou um idoso, já bem debilitado. Esses grupos podem não fazer uma febre muito importante. E aí a gente tem que perceber outros sintomas. Mas, de uma maneira geral, as pessoas fazem febre, sim. Então, a criança maior, o adulto, geralmente faz febre. E chama atenção que é uma febre que geralmente passa de 38 graus. Isso é importante dizer. Pois é, a gente sabe que existem vários tipos de influenza circulando no Brasil, né? Quais são os tipos? A gente tem atualmente circulando o principal, a chamada gripe sazonal, que é que está circulando agora, é o H3N2, certo? Que é um subtipo. E a gente também tem circulando o famoso H1N1, que já vem há alguns anos circulando por aí. E a gente tem mais um outro subtipo, chamado de influenza A, que é um outro subtipo que também circula. Mas os dois principais são o H3N2 e o H1N1. É importante dizer que a vacina que está sendo aplicada, que a gente está tomando no posto, já contempla esses 3 sorotipos. Então, quem tomar essa dose de vacina já está imunizado contra os 3 tipos de vírus. Então, está contra o H1N1, o H3N2 e esse influenza A também. E é importante também dizer que não basta, assim, a vacina é a medida mais importante para ser tomada. Independente se você tomou vacina ou não, é importante tomar as outras medidas para não pegar gripe. Quais são elas? Primeiro, evite ambiente fechado, então um ambiente muito abafado, sem circulação de ar, com muita gente, que isso facilita o contato do contágio da gripe. Depois de ir ao banheiro, antes de comer, ou se você for coçar olhos, nariz ou boca, lava as mãos, certo? Água e sabão, não precisa sabão especial, não precisa necessariamente passar álcool gel. Se você lava as mãos com água e sabão, você já está de bom tamanho, você já evita muita confusão. O álcool gel é interessante você ter à mão quando você está num local que você não tem como lavar as mãos. Aí você pode usar álcool gel, mas lembre que o álcool gel não substitui a lavagem das mãos, é importante dizer isso. Então, você lava as mãos com água e sabão e você já está fazendo uma grande parte da imunização contra a gripe. A gente vê também alguns vídeos, inclusive, mostrando que há também a possibilidade de sempre estar lavando as narinas com uma solução, que isso também ajuda para que a pessoa não pegue gripe. É verdade? É mito, na verdade é mito. Assim, ajuda, claro que ajuda de uma maneira geral, porque você diminuindo a secreção respiratória, claro que isso melhora um pouquinho, mas isso não evita a gripe, não. Tem gente que manda tomar chá de gengibre com limão, tem gente que manda lavar as narinas com bicarbonato, eu já vi essa conversa por aí, manda lavar as narinas 3 vezes por dia. Isso tudo são medidas paliativas e que não tem imunidade comprovada contra a gripe. O que realmente evita contra a gripe é vacina e antes de coçar boca, olhos ou nariz, antes de comer, depois de ir ao banheiro, lavar as mãos. Essa é a medida mais importante, é lavar as mãos com água e sabão. Todas essas outras medidas são crendices, infelizmente. Chegando nessa época do ano, fazer um reforço da vitamina C também seria uma boa? Não existe uma comprovação que a vitamina C evita a gripe. A vitamina C ajuda a melhorar o estado geral da pessoa de uma maneira geral, assim como uma boa alimentação. Mas assim, não vai evitar a gripe, mas sempre é bom porque você vai ter um reforço na alimentação, você vai ficar bem hidratado, isso também ajuda, com certeza. Agora, quando a gente fala sobre influenza A, H3N2 e H1N1, a gente de repente pode pensar, qual desses tipos é o mais grave? Depende da situação. Os 3 são subtipos do vírus influenza. O vírus da influenza tem vários subtipos diferentes. Tem vários subtipos humanos, como esses 3 que você citou agora. E existem subtipos que acometem outros subtipos que acometem o ser humano. E existem subtipos que acometem animais. Por exemplo, a gente de vez em quando escuta falar da história da gripe aviária, gripe do pombo. Tem vários outros subtipos. E todos são subtipos que podem também atingir as pessoas.
Então, na verdade, todos são subtipos do mesmo vírus, que é o vírus influenza, certo? E todos eles, é importante dizer, estão contemplados na vacina, então não precisa se aperrear em relação a isso. Certo. Quem toma a vacina, ele fica protegido por quanto tempo? Em princípio, fica protegido para o resto da vida, contra aquele subtipo. Lembre que a vacina demora pelo menos 10 dias para fazer efeito. Então, não é saiu do posto de vacina, a pessoa não está imunizada de imediato. O organismo precisa atuar para poder produzir a defesa contra o vírus. Isso demora mais ou menos 10 dias. Cada ano, o vírus sofre uma mutação e ele funciona na prática para a gente como se fosse um vírus novo. Então, esse vírus deste ano, na hora que você foi vacinado, você nunca mais vai ter gripe contra esse subtipo. Mas o ano que vem, o vírus da gripe vai sofrer uma mutação e vai ser um novo vírus. E por isso a gente precisa tomar vacina contra a gripe todo ano, porque ele funciona como se fosse um novo vírus. Agora a gente escuta muita gente comentar o seguinte: eu não vou tomar vacina porque toda vez que eu tomo vacina eu gripo. É verdade? Procede mesmo? Não procede porque o vírus da gripe, da vacina, é um vírus inativado, então ele não vai causar gripe em ninguém. O que pode acontecer, e muita gente confunde isso com gripe, é que essa vacina pode desencadear uma reação, às vezes, importante. Tem gente que tem febre, tem dor no corpo, e isso é uma reação à vacina, que pode acontecer com qualquer vacina. Não é específica da vacina da gripe, não. Isso pode acontecer com qualquer vacina. Agora, como essa vacina a gente toma todo ano, e aí acaba que às vezes tem pessoas realmente que têm uma reação forte a ela. Pode ter certeza de uma coisa, a gripe é pior. Então, a doença, o vírus da gripe, o vírus inteiro, vamos dizer assim, é bem pior e pode causar forma grave. O vírus da vacina nunca vai fazer isso, porque ele é um vírus inativado. Agora, tem pessoas que realmente têm uma reação mais forte, mas na verdade, é uma reação alérgica à vacina. Então, não é gripe propriamente dito. Para você dizer que tem gripe, tem que ter febre, tem que ter dor no corpo. Se você não tem febre, por aí você já descarta a gripe logo de cara por conta disso. Agora, doutor Fernando, existe alguém que não pode tomar essa vacina? Quem for alérgico a ovo não deve tomar vacina, porque o vírus é incubado em ovo de galinha. Então, quem tem alergia a ovo não pode tomar. Ou quem tomou vacina em anos anteriores e teve uma reação muito grave, e aí, nesse caso, o médico que está acompanhando vai recomendar se essa pessoa pode ou não repetir a vacina. Mas aí você deve conversar com o seu médico, para o seu médico dizer se a pessoa vai poder tomar essa vacina novamente ou não. Geralmente, essa reação que dá febre, dá mal-estar, geralmente não contraindica a vacina. A pessoa geralmente pode tomar sem maiores problemas. Mas quem já teve alguma reação à vacina em anos anteriores, é interessante conversar com o seu médico para verificar se há necessidade ou se há possibilidade de tomar vacina novamente ou não. Mas, de uma maneira geral, todo mundo pode tomar vacina sim. De repente, quem está com alguma doença, quem está tendo um quadro de febre, por exemplo, por conta de alguma gripe ou por conta de uma outra enfermidade, pode tomar vacina? Não. Estando assim? Estando com doença ativa, com febre, não. A pessoa deve evitar, deve esperar que a febre desapareça, que esse quadro se resolva, para poder tomar a vacina. As pessoas que têm alguma doença crônica, por exemplo, pessoas que têm doença autoimune, lúpus eritematoso sistêmico, que têm diabetes descompensado, ou pessoas que estão tomando medicamentos que baixam a imunidade, corticoide, por exemplo, medicamentos que a gente usa para tratar doença autoimune, que todos eles baixam a imunidade, essa pessoa que está fazendo esse tipo de tratamento deve conversar com o seu médico para saber se essa pessoa vai poder tomar essa vacina ou não. A maioria desses tratamentos, a pessoa pode tomar vacina sem problema. Mas quem está fazendo algum tratamento de saúde deve conversar com o seu médico para saber se há alguma contraindicação a tomar vacina ou não. De uma maneira geral, pode. As contraindicações são muito restritas, mas é importante perguntar. Olha, só para a gente finalizar, porque a gente viu esse ano agora surgir essa história do H3N2, e aí muita gente ficou assustada achando que é um vírus que é muito pior do que o H1N1, do que os que a gente já está acostumado a ver. Tem alguma diferença o H3N2 do restante dos vírus que a gente está acostumado a ver da gripe circulando? Não, ele é um vírus, é mais uma variante do influenza. Os sintomas são os mesmos? Os sintomas são os mesmos, a maneira de contágio é a mesma, assim. Todo vírus da gripe, qualquer subtipo do vírus da gripe, H3N2, H1N1, H5N1, qualquer um deles, tem potencial de fazer forma grave, de fazer a chamada síndrome respiratória aguda pelo vírus da gripe. Por isso é que aquelas pessoas que estão com a imunidade mais baixa, o idoso,
a criança muito pequena, a gestante, as pessoas privadas de liberdade, são pessoas que têm um risco aumentado de fazer forma grave. E é por isso que o Ministério pede que essas pessoas sejam vacinadas com prioridade, que é justamente para evitar essa forma grave da gripe. Mas qualquer subtipo do vírus da gripe pode fazer isso. Entende? Por isso que é importante tentar evitar a gripe. O ideal é que todo mundo pudesse tomar vacina, porque a vacina pode não evitar a doença, a gripe, mas evita pelo menos a forma grave da doença, o que já é muito importante. Pois é, a gente vê que esses casos também podem acometer crianças, adultos, como o senhor já explicou. Os sintomas são os mesmos? São os mesmos. É febre, dor no corpo, dor de garganta, nariz entupido, moleza no corpo, dor nos músculos, dor nas juntas. De uma maneira geral, os pacientes com gripe sentem isso. É importante dizer, para ter gripe precisa ter febre. Então, muita gente confunde gripe com resfriado. Resfriado, como a gente estava conversando ainda há pouco, é uma doença que tem manifestação do pescoço para cima. Então, dor de garganta, nariz entupido, pouco mais do que isso. A alergia respiratória, que também é muito comum, a sinusite, a rinite, que é muito comum também, o sintoma também é muito localizado do pescoço para cima e não tem febre. A não ser quando tem complicação, mas aí é outra história. Mas normalmente a alergia respiratória, o resfriado, o paciente não tem febre, logo para começo de conversa. Na gripe, sim. Então essa é a principal diferença. É importante que o paciente com suspeita de um desses tipos de influenza faça o teste. Esse teste é feito em qualquer hospital. A gente já teve também algum registro de pessoas com H1N1 ou a influenza A, H3N2 aqui em Alagoas? Já tivemos, assim, existe na rede este ano já. Na rede de saúde existem alguns hospitais, chamam-se hospitais Sentinela. O que é isso? São hospitais que ficam monitorando os casos de gripe. Na hora que aparece o caso de gripe, ele coleta material para a gente identificar qual é o sorotipo, qual é o subtipo da gripe que está circulando naquele local. Então, a gente já sabe que esse ano a gente continua com o H1N1 e a gente tem o H3N2. É por essa rede de hospitais Sentinela que a gente identifica esse subtipo que vai circular. As pessoas que estão com a gripe sem complicações, normalmente não precisa fazer o exame específico. O tratamento é o mesmo, o tratamento sintomático é o mesmo. É importante a gente detectar o subtipo da gripe naqueles pacientes que fazem forma grave da dengue. Da gripe. Então, quais são os hospitais Sentinela aqui em Alagoas? A gente tem o Hospital Unimed na rede privada e a gente tem o Hospital Elvio Alto lá no Trapiche, que é o hospital de referência do Estado para doenças infecto-contagiosas. Então, quando acontecem esses quadros graves, então, os pacientes são encaminhados para esses hospitais e esses hospitais, então, fazem a identificação do sorotipo, mas somente nesses casos graves. Não há necessidade absoluta de fazer identificação em todo mundo. É importante, no início da epidemia, para a gente saber qual é o sorotipo que está circulando naquele local. A gente já sabe, no princípio, não precisa fazer para todo mundo, não. Então, ok, gente, a gente agradece muito a sua participação aqui, doutor Fernando. A gente conversou com o Fernando Maia, ele que é infectologista, inclusive, de lá do Hospital Elvio Alto. Isso. Tem um contato também para você que, de repente, tem interesse. Segue lá, olha, no Instagram, @Hospital Elvio Alto. De repente, aí você pode seguir e acabar também colhendo mais informações a respeito disso. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa e volto sempre. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente ainda vai conversar sobre morte súbita. Eu volto já. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Apivida faz bem pra você. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia? Como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa.
O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Quero te ver chegar, poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. Mar de luz. É tanto amor no coração, que emoção. Mar de luz. É maravilha, sensação, redenção. Mar de luz. Tá todo mundo ligado. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Happy Vida faz bem pra você. Olá, gente, a gente está de volta com um programa Bem Assim, agora para a gente continuar falando aqui sobre saúde, dessa vez também um problema muito sério. Você já deve ter ouvido o termo morte súbita. É muito comum acontecer isso em bebês, também idosos, mas olha, os adultos também devem estar muito atentos a isso. A gente está aqui com a cardiologista Roberta Nolasco e ela vai esclarecer alguns tópicos a respeito disso. Muito bom dia, doutora Roberta, tudo bem? Obrigada. O que é a morte súbita? Bom, por definição, a morte súbita ela é caracterizada como um evento súbito e inesperado que acontece em até 1 hora do início dos sintomas. E um indivíduo que previamente não tinha nenhuma condição potencialmente fatal. Ela, como você falou, ela acontece em todas as faixas etárias, é mais comum nos adultos a partir da 6ª década de vida, geralmente da 6ª, 7ª década de vida. E no Brasil, estima-se que aproximadamente aconteçam 350 mil casos por ano. E, de um modo geral, é um evento muito dramático, porque, além de ser inesperado, as taxas de sobrevivência, mesmo quando as medidas de reanimação são feitas de forma adequada, elas são muito baixas. Então, de um modo geral, realmente é um evento súbito e que tem um impacto grande, tanto social como dentro da própria família em que ela acontece. A gente costuma, geralmente, quando a gente fala em morte súbita, eu que sou mãe, eu lembro logo de crianças, que a gente costuma ver muito associado esse termo de morte súbita ou com bebês pequenininhos, né?
ou com idosos. Mas os adultos que aparentemente também estão gozando de boa saúde precisam ficar atentos. Aí eu queria só que tu explicasse por que geralmente bebês e idosos e por que também acomete aos adultos aparentemente que gozam de boa saúde. Isso. A morte súbita ela pode acometer todas as faixas etárias, porém as causas elas são diferentes em cada momento de vida em que ela acontece. Então, por exemplo, nas crianças, elas ocorrem até o primeiro ano de vida, é mais frequente até os 6 meses, com um pico de incidência entre o segundo e o quarto mês de vida. Nas crianças, ela ainda é conhecida como morte súbita do lactente, ela ainda, de certa forma, é um mistério. Não se sabe ao certo qual que é a causa da morte súbita. Existem algumas teorias que acreditam que possa ter relação ou com algum componente hormonal ou com alguma imaturidade do sistema neuronal que regula o sistema cardiorrespiratório, mas se sabe que alguns fatores de risco aumentam a chance de se ter a morte súbita nos lactentes, como, por exemplo, dormir com barriga para baixo, as crianças que estão superaquecidas, existe um maior risco, as crianças que dividem berços com ou outros irmãos, ou mesmo com camas, né, com adultos. Então, se conhece quais são os fatores que estão relacionados a esse maior risco. Já nos adultos, o pico de incidência, como eu falei, é em torno da 6ª década de vida e a principal causa são as doenças cardíacas. E dentre elas, a principal são as doenças coronárias, que é a manifestação do infarto agudo do miocárdio. Para você ter uma ideia, aproximadamente 70% a 80% dos casos de morte súbita decorre por um infarto fulminante. E chega a ser a primeira causa, a primeira manifestação da doença cardiovascular, a morte súbita. E existem outras causas também, como, por exemplo, arritmias malignas que possam ser apresentadas em decorrência de alguma outra doença cardíaca estrutural do coração. Por exemplo, existe uma doença específica que chama cardiomiopatia hipertrófica, em que existe uma hipertrofia do músculo do coração que pode predispor à morte súbita, que isso é muito comum em indivíduos atletas, por exemplo. Existem outras doenças em que existe uma alteração do músculo cardíaco por infiltração gordurosa, que também é causa comum de morte súbita, que é a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Anomalia na origem das artérias do coração também provocam morte súbita. E outras causas, como, por exemplo, arritmias específicas que acometem os canais elétricos do coração, que são doenças genéticas mais raras, derrame cerebral, a ruptura de um aneurisma, a embolia pulmonar, todas essas são causas de morte súbita. Mas vale ressaltar que a mais importante é o infarto agudo do miocárdio, cerca de 70% a 80% dos adultos. E como identificar, então, que a pessoa está tendo um infarto? Bom, a morte súbita, como eu falei, ela se apresenta com até 1 hora do início dos sintomas. Então, geralmente, ela é um quadro muito rápido. Mas, de um modo geral, o infarto, abordando todos os seus aspectos, ele é um evento agudo, em que se caracteriza por dor no peito, pode ter falta de ar associado, a dor ela pode ir irradiada para o braço esquerdo, ou para as costas, para o pescoço, região de mandíbula, e ter outros sintomas associados, como falta de ar, sudorese, que é a suadeira, vômito, náuseas, são sintomas que podem vir associados. Mas na morte súbita, geralmente, esse é um quadro muito rápido e dramático e que geralmente cursa com a parada cardiorrespiratória. Existe também a questão da predisposição genética também das pessoas de desenvolverem morte súbita? Existe. Algumas doenças genéticas que são ocasionadas por mutações específicas em alguns genes, elas podem provocar morte súbita, como a própria cardiomiopatia hipertrófica, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, também é uma desordem genética. Algumas doenças dos canais elétricos do coração, como a síndrome do QT longo, do QT curto, a síndrome de Brugada, são doenças que são originadas por mutações genéticas e que ocorrem em um padrão familiar. Então, dentro de uma família que se conhece que existe esse caso, é importante sempre rastrear parentes próximos. Mas a própria doença coronária, que é a principal causa de morte súbita, um dos fatores de risco para se desenvolver a doença coronária é a história familiar. Então, se existe um parente de primeiro grau, geralmente mãe e pai, que teve uma doença coronária jovem, os seus descendentes eles têm um maior risco de apresentá-la também. Então, é sempre importante que isso seja avaliado pelo cardiologista para que sejam feitas as medidas específicas de tratamento e prevenção. E existe, de repente, algum exame que possa ser feito para identificar os riscos de morte súbita no paciente? Na verdade, não existe um único exame que seja capaz de identificar todos os casos de risco de morte súbita. O primeiro passo para se fazer essa estratificação de risco é se fazer uma consulta com um cardiologista, em que ele vai identificar os dados pessoais do indivíduo, vai avaliar os históricos familiares,
vai avaliar, fazer um exame físico minucioso e, a partir daí, ele vai direcionar qual será o exame mais adequado para se fazer a investigação desse paciente. É importante falar que na cardiologia existe uma gama enorme de métodos de imagem que podem ser usados para auxiliar nesse processo de estratificação. Existem desde testes mais simples, como, por exemplo, o eletrocardiograma, que avalia a condução elétrica, até testes que avaliam a funcionalidade do coração, a estrutura, testes que avaliam o comportamento cardíaco no esforço, e até testes mais sofisticados, como a ressonância cardíaca, até mesmo um teste que cursa com estimulação elétrica programada do coração para saber se isso induz arritmias graves, ou até mesmo testes genéticos. Existe uma gama de exames que podem ser realizados, porém nem todos serão indicados para todos os pacientes. E cabe ao cardiologista identificar, após essa avaliação inicial, qual que é o melhor método para a investigação desse paciente. E tem alguma forma de prevenir a morte súbita? Tem sim. Na verdade, como as doenças cardiovasculares, como o infarto, elas são as principais causas de morte súbita, é importante falar que o primeiro passo é se prevenir através do controle dos fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardíacas, que são tratar a hipertensão arterial, diabetes, controlar o colesterol, não fumar, tratar a obesidade, praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável. Esses são os passos iniciais para se prevenir o desenvolvimento de doenças cardíacas. Além disso, é importante sempre conhecer se existe na família alguma doença genética específica que precise de rastreamento nos demais familiares e, a partir daí, o cardiologista vai orientar quanto às estratégias de prevenção e tratamento. E, em casos selecionados, alguns pacientes eles têm indicação de colocar um aparelhinho que é um desfibrilador implantável, funciona como um marca-passo que se coloca embaixo da pele, e ele tem o papel de identificar arritmias malignas que possam vir a acontecer e tratar de forma imediata. Isso também é uma medida de prevenção de morte que é muito eficaz, mas também não é para todos os casos. Casos selecionados terão indicação de colocar. E isso eu estou me referindo às medidas individuais. Medidas de saúde pública, é importante ressaltar a importância de se disponibilizar nos locais de grande circulação os aparelhos que são os desfibriladores externos automáticos, que são equipamentos que devem estar disponíveis em locais de grande circulação para, no caso do aparecimento de algum mal súbito, esse paciente possa ser reanimado da forma correta em tempo hábil. Porque se sabe que a cada minuto de uma parada cardiorrespiratória se reduz em 10% a chance desse paciente retornar à vida, né? Retornar às suas funções vitais. Então, em países desenvolvidos, isso já é uma realidade, essa disponibilidade. Aqui no Brasil, essa iniciativa ainda não existe. Ainda não existe. E é importante falar que isso realmente salva vidas, porque o atraso no tempo do tratamento adequado reduz a chance desse paciente recuperar da morte súbita, que quando a gente consegue reanimá-lo, a gente chama de morte súbita abortada. Pois é, gente. Agora, o que me chamou a atenção, doutora Roberta, é que você falou aí algumas vezes em arritmias. Eu acho que o pessoal de casa já fica meio que de orelha em pé, porque eu tenho certeza que você aí em casa já teve algum tipo de arritmia, né? E aí, como é que a gente pode identificar que essa arritmia é normal ou que é uma arritmia maligna, como você já mencionou? Isso. Existem diversos tipos de arritmias. Existem arritmias que são de curso benigno e que não têm grandes implicações no dia a dia de grande parte das pessoas. O que é uma arritmia para o pessoal de casa? Digamos que é um descompasso do coração. O coração ele tem um sistema elétrico que é responsável, o comando elétrico, em direcionar qual que vai ser a contratilidade do coração. E existe uma forma normal desse mecanismo. E, em determinadas situações, esse mecanismo pode estar alterado. E haver esse descompasso na parte elétrica que pode gerar uma grave alteração da contratilidade cardíaca e a morte súbita. Então, existem arritmias que são benignas, que são tratadas com medicamentos simples e que não vão ter maior problemas no quesito proporcionar risco de morte, mas existem outras que são graves e que precisam ser tratadas de forma mais intensiva para evitar o desenvolvimento de morte súbita mesmo. Sentiu arritmia, qualquer tipo, é bom já procurar um cardiologista? Sim, exatamente, para que ele possa avaliar qual que é o tipo de arritmia e poder direcionar qual que vai ser o melhor tratamento. A maior parte delas são arritmias benignas, simples, porém existem determinados grupos que podem sim ser causas de morte súbita e que precisam ser identificadas. Agora, quando a gente fala de cuidado com a saúde, aí a gente entra no âmbito também, gente, de praticar exercício físico. Só que a gente já conhece alguns casos, inclusive de pessoas que chegaram à exaustão física, o coração não aguentou,
e acabou falecendo. Como é que a gente pode fazer uma dosagem correta de que até ponto se deve chegar com esse exercício físico? A gente, inclusive, viu há poucos meses atrás um rapaz que foi fazer o teste de aptidão física para o concurso da PM e acabou falecendo exatamente durante esse teste. Isso. Como é que a gente tem também o caso de muitas pessoas, o Alexandre Lina é um deles, que faz o futebol do final de semana, aquele pessoal que faz exercício físico no final de semana, uma vez só, e aí corre um sério risco? Essa sua pergunta é muito pertinente e importante, porque, de um modo geral, o exercício físico ele é extremamente benéfico para prevenir doenças, inclusive doenças cardíacas. Porém, grupos selecionados de indivíduos que apresentam doenças estruturais ou elétricas específicas, eles de fato estão sujeitos ao maior risco de praticar atividade física sem orientação e desenvolver um mal súbito, como você mesmo mencionou. Então, para que se evite esse cenário, é importante que todo indivíduo que for praticar uma atividade esportiva, ele passe por uma avaliação prévia com o cardiologista, e que ele vai colher todas aquelas informações que eu mencionei anteriormente e vai solicitar exames iniciais para essa triagem, para saber se esse indivíduo estará apto ou não a praticar atividade física, porque de fato existem algumas condições cardíacas em que o exercício físico ele não é recomendado. Pois é, a gente tem que ficar de olho em casa, certo? Está querendo de repente começar a fazer parte de algum grupo de corrida, né? Vai fazer corrida, academia, passa por um cardiologista antes para evitar maiores possíveis dores de cabeça futuramente. Isso. Não é isso? Eu queria agora que você deixasse algumas dicas de saúde, então, para o pessoal de casa ficar antenado e estar sempre se prevenindo. Bom, as medidas mais importantes para a saúde do coração são controlar os fatores de risco, né? Tratar a hipertensão, tratar o diabetes, tratar o colesterol, que são condições que, na maioria dos casos, elas são silenciosas, então é importante que se passe por avaliações clínicas regulares para se identificar essas condições e ter hábitos saudáveis. Então, isso inclui uma alimentação balanceada, procurando reduzir o consumo de produtos industrializados, consumindo mais frutas, vegetais, cereais integrais, raízes, tomando bastante líquido e combatendo a obesidade e praticando de forma orientada e segura a atividade física regular. Pois é, existe uma idade para que o paciente deva começar a procurar um cardiologista? Alguma idade padrão? Não, a partir de 30, 40 anos é que você deve começar a procurar um cardiologista? Na verdade, como a gente está falando de medidas preventivas e estamos incorporando a atividade física dentro da prática dos indivíduos, então isso vai ser um pouquinho mais cedo, né? Até como uma triagem inicial do adolescente mesmo, do adulto jovem e segue isso para a idade adulta também. As crianças, de um modo geral, elas passam com a avaliação com o pediatra, que ele inclui a avaliação cardíaca na sua consulta primária de pediatria e, se necessário, ele também indica ao cardiologista especializado. Perfeito. Então, eu queria que a senhora pudesse deixar também os seus contatos nas redes sociais para quem tiver interesse, então, seguir aí a doutora Roberta Nolasco. Isso. Meu contato está através da Diagnose Alagoas, da Clínica Diagnose, através do telefone também 21 21 22 22 ou 22 86 também. E o meu Instagram pessoal é o Roberta_Nolasco. Pois é, a gente também tem o site da Diagnose, é o www.diagnose.com.br e o Instagram é @diagnosealagoas. Então, fica aí a dica para você que de repente quer também cuidar da sua saúde, não descuida, não é isso? Isso mesmo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Bem Assim. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada. Olha, gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, porque hoje é dia do Cake Design e a gente vai ter bolo bonito e saboroso aqui no estúdio. Eu volto já. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Vida faz bem pra você. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo.
Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Quero te ver chegar, poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. De luz. É tanto amor no coração, que emoção. De luz. É maravilha, sensação, redenção. De luz. Tá todo mundo ligado. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Happy Vida faz bem pra você. E a gente está de volta com o programa Bem Assim, gente. E hoje é comemorado o dia do Cake Designer, o profissional da confeitaria especializada em criação e decoração artísticas de bolos e confeitos temáticos para festas. Pois é, e a gente já está aqui na companhia da Larissa Nunes e também na companhia de Natan e deste bolo maravilhoso, gente, que a gente pode mostrar para vocês aqui, que foi completamente confeccionado por eles. Olha só, que coisa mais linda. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bom? Pois é, Larissa, eu queria só que você pudesse iniciar essa conversa com a gente, falando na realidade que você tem uma história familiar muito bonita que liga vocês à doçura de ser o cake designer, né? Que é exatamente dar continuidade ao trabalho da sua mãe, que nos deixou há pouco tempo e foi referência, na realidade, nessa questão do cake designer aqui em Alagoas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu digo que a minha mãe foi uma grande guerreira, né? De começar um trabalho que hoje
Graças a Deus a gente tem muito curso, a gente tem muito acesso, mas na época da minha mãe era meter a cara mesmo. E hoje a gente continua fazendo isso, né? Em muitas situações a gente acaba metendo a cara para fazer um grande projeto, né? E assim, continuar a história da minha mãe foi uma honra para mim, um grande desafio também, porque assim, por já ter uma tradição, existe uma grande cobrança por trás, né, de saber, eu sou formada em moda, então assim, não tinha nada a ver na área, mas eu cresci no meio do açúcar. Então assim, eu não tinha outro caminho, até tentei para outra área, mas hoje, graças a Deus, estou aí levando o nome dela nas costas, né, com muita honra. Pois é, mas quando a gente fala, você cresceu falando em moda, eu acredito que uma obra de arte dessa também não está tão distante assim da moda, né? Não, a gente, esse bolo maravilhoso do Natan é uma coisa assim que a gente vê que tem moda em tudo aí. Tem a pintura, tem textura, então tem que ter combinação de cores, tem que ter cartela. A gente acaba estudando realmente, né, referências, arquitetura, tudo está envolvido, não é simplesmente um bolo, não é simplesmente um ovo e a farinha de trigo, né? Existe um grande projeto por trás. Pois é, eu queria que você, Natan, pudesse falar exatamente sobre os principais desafios de hoje do cake designer. Então, vamos lá. Hoje em dia tem um desafio muito grande na questão de se inserir no mercado. A gente nota que as pessoas elas começam como que donas de casa, não tem nada para fazer, e daí o que elas vão fazer? Elas vão vender, vão fazer um produto caseiro e daí desenvolvem as confeiteiras, né? E assim, já a parte do cake design é uma parte mais artística, é uma parte que a gente tem que desenhar todo o projeto do bolo, a gente tem que fazer todos os detalhes minuciosos, mas o maior desafio é a questão de crescer em relação ao público. Porque que acontece? Quando você não é conhecido, é difícil de você conseguir vender. Então, para muitas pessoas hoje, o maior desafio é se inserir nesse mercado. Ser conhecido. E ser conhecido, né? E depois que é conhecido, já vem os desafios em relação a clientes. Exemplo, agora mesmo, a gente está numa época que está chovendo muito, né? Então, para quem faz bolo, esse é um grande desafio. É o nosso choro, né? É o nosso choro. Por quê? Mata essa curiosidade. Porque a pasta americana, a gente tem um bolo aqui com pasta americana, né? E isso daí é açúcar. Então, a gente sabe que a gente pingar uma gota de água no açúcar, ele fica todo molhado, né? E o ar que a gente respira tem umidade. Então, a umidade, ela gruda no açúcar que ele desmancha de um jeito que ninguém consegue Acaba destruindo o nosso trabalho, né? E como é que vocês fazem, então? Existe todo um trabalho de química também por trás disso? Sim, existe. Existe a oração também. A gente tem que acreditar que vai dar certo. A gente acaba trabalhando muito com ar-condicionado, né? Porque é o que ajuda muito a gente. Só que aqui a nossa cidade é linda e as pessoas querem casar na beira da lagoa, querem casar na beira da praia. Então, assim, pra gente é realmente um desafio. É entregar o bolo e confiar que vai dar certo, né? Porque, infelizmente, tem coisas que a gente não tem o que fazer. Pois aí, o que precisa ter uma pessoa que quer se tornar cake designer? Para começar, o que ela precisa ter? Então, hoje em dia, tem muitos cursos que fazem com que as pessoas elas se insiram nesse mercado. Então, a principal coisa é gostar do que a gente faz. Isso. E logo em seguida, tem vários cursos que você pode fazer para melhorar o teu trabalho, para se especializar, fazendo mais, tendo mais riqueza em detalhes. Técnicas, né? Técnicas. Eu acho que o desafio realmente de ser um cake design é você realmente entender que isso não é uma brincadeira. Não é de fundo de quintal, entendeu? É realmente uma profissão que a gente paga impostos, que a gente emprega pessoas. Então, assim, não é qualquer um que é um cake designer. Eu acho que a gente realmente tem que frisar isso, porque, assim, até questão de preço, às vezes os próprios clientes não valorizam. Por quê? Os cake designers não se valorizam. Porque muita gente está ainda, né, no fundo de quintal, achando que é somente um bolinho, e não é. Existe realmente uma profissão, existe investimento em cursos, em viagens. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que se atualizar todo santo dia. Todo dia existe uma novidade, né? E a gente tem aqui em Alagoas locais que possam realmente oferecer para vocês essa formação que vocês precisam? Sim, hoje nós temos inclusive lojas que são bem parceiras, que estão trazendo. O Natan é um exemplo desse, ele dá aula, é assim, um excelente profissional. Então, assim, são pessoas que a gente tem que estar realmente seguindo, né? Entendendo que a gente precisa estudar para ser um cake designer. Não é simplesmente uma aventura, isso é estrutura, né? É um investimento até para quem está comprando o seu bolo, ele está comprando o sonho. Então, assim, é realmente uma grande responsabilidade trabalhar na nossa área, né? Isso, com certeza. Pois é. Agora, vale a gente ressaltar também, Larissa e Natan, que o cake designer não se preocupa só com essa estética, não. Não é isso?
aqui por trás de toda essa obra-prima, que na realidade vocês também acabam sendo também artistas plásticos, né? Isso, sim, por trás de tudo isso, que, gente, até essas flores são comestíveis, são flores de açúcar, o Nathan estava me contando aqui. Olha a delicadeza e a precisão desse trabalho dele. Por trás de tudo isso, existe um bolo que tem que ser saboroso também. Com certeza. Não é isso? E aqui a gente tem um mito, né, de que o bolo, por exemplo, o bolo de noiva, né, que é o que eu mais trabalho, o bolo tem que ser duro, tem que ser seco para aguentar a estrutura. Isso é migué, né? Isso é mentira. O bolo realmente ele tem que ser gostoso. Afinal de contas, você está comendo um bolo, né? Você não está comendo apenas açúcar e pasta americana, que por sinal nem gostoso é, né, Nathan? Hoje a gente tem até técnicas para deixar uma cobertura muito mais gostosa, que até o Nathan domina muito, que é o ganache, né? E assim, para a gente é o que tem hoje mais atual na alta confeitaria, né? Isso mesmo. É uma cobertura toda de chocolate, então ela é maravilhosa. A pasta americana pra gente é somente decoração. É decoração. Pois é, e aí, na realidade, eu acredito que esse boom da profissão do cake design surgiu exatamente através de alguns programas de televisão, de competições entre cake designers. Isso, é. Inclusive tem um programa, o Cake Boss, que mostra toda como é que é a correria. De que forma vocês enxergam essa exposição da profissão de vocês? E, além disso, também, realmente, foi importante essa exposição como é que vocês aceitam isso? Eu vejo da seguinte forma, tudo que passa ali no programa é uma verdade muito grande, sabe, sobre a nossa profissão. Porque a gente tem que acordar de madrugada, a gente às vezes dorme de madrugada. Dorme em cima do bolo, eu só sonho em bolo. E assim, o que a gente quer fazer, na verdade, é realizar o sonho do nosso cliente. É fazer com que ela chegue na festa, seja mais do que aquilo que ela imaginou, seja uma realidade para ela que ela nunca tinha pensado. Isso. Então a gente quer realizar sonho. Na verdade, a nossa profissão, o maior alvo nosso é realizar o sonho de uma noiva, de uma criança, ou até mesmo de um casal de jovens que querem, talvez, fazer ali seu primeiro noivado. E esses programas para a gente traz realmente essa visibilidade também, né? Era uma profissão, como eu estou dizendo, que o pessoal achava que era de fundo de quintal, né? E hoje você conhece o que realmente tem por trás de um bolo, né? É uma entrega, né, que não é simples. Para a gente, enquanto o bolo está dentro do ateliê é uma coisa, mas entrou dentro do carro é um desafio. Né? A nossa pista, né? As nossas pistas cheias de buraco. Então, assim, tudo isso para a gente é realmente desafio. Então, esses programas tanto valorizou muito a área, né? A gente sente isso, inclusive na matéria-prima, né? A gente vê que os preços aumentaram, tudo foi valorizado. E outra coisa, isso faz com que as pessoas criem curiosidade pelo assunto, né? E às vezes queiram também fazer isso da sua profissão. Isso, trabalhar na área, né? Talvez. Pois é, e o que eu queria saber, o que não pode faltar no bolo confeitado? Então, o que não pode faltar no bolo confeitado? A primeira coisa é amor. Acho que quando a gente começa a fazer um bolo, a gente coloca um amor tão grande naquele trabalho, que no final ele acaba ficando lindo só pelo amor que você colocou. E a segunda coisa que a gente tem que sempre pensar é como o cliente vai reagir ao teu bolo. Então, como a gente tinha falado anteriormente, é sabor. Não pode deixar de ser um bolo saboroso e também bonito. A gente tem que associar essas duas coisas. Acho que estrutura também, né? Um bolo confeitado, ele tem que ter uma estrutura que as pessoas fiquem assim, como é que eles conseguiram fazer isso? Né? Então, assim, acho que o nosso diferencial é trazer realmente coisas que as pessoas nunca viram, né? Só que no formato de açúcar. Pois é. Eu queria também que vocês pudessem falar um pouco sobre esse bolo, porque o Nathan, gente, estava me contando aqui que ele foi pintado à mão. Todos esses detalhes que vocês estão vendo aí, foi pintado à mão, não é isso, Nathan? Isso mesmo. Desculpa. Hoje em dia tem várias coisas que facilitam o nosso trabalho. Então, existe uma telazinha que a gente aplica no bolo e faz a pintura à mão e faz com que esse desenho de azulejos portugueses fique com toda essa realidade. E a gente pensa assim, não, isso não é nem de verdade, mas isso aqui é tudo açúcar, minha gente. Isso aqui é comestível. A gente poderia até cortar agora para mostrar para vocês que tudo isso daqui é pasta americana. E assim, quando a gente faz um projeto, a gente faz um bolo, a gente tenta sempre harmonizar as cores. Aqui no caso a gente tem o azul, que ele combina muito bem com o amarelo. Então daí a gente já pensou nesse design na hora de fazer ele. Pois é, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre as tendências, né? Você falou agora aqui sobre a questão da pasta americana, é muito importante, é um trabalho bonito que se faz com ela, mas existem outras tendências aí, como ganache e outras coisas. Isso, eu acho que a pintura, né? A pintura é o que está muito em alta e as flores é o que hoje açúcar, realmente é o que
todo mundo quer, todo mundo deseja ter uma flor de açúcar no bolo, né? Essa sensação de ser comestível, né, já causa, né, uma sensação de curiosidade em todo mundo. Então, acho que o forte mesmo em tendência é o chocolate também hoje. Está à mostra, né? Antes ele ficava escondido, então hoje as pastas todas em ganache é o que realmente é uma grande tendência, né? Ganache colorido, textura no ganache. E as flores, né? Acho que é o que está bombando realmente nessa nossa certeza. E assim, é um trabalho que encanta, né? Por você saber que é algo que Deus fez, que é da natureza, pode ser reproduzido em açúcar, é algo que acho que assim, que nunca poderia ter imaginado nisso, né? Mas hoje a gente já faz. Pois é, Larissa, você estava me falando aqui que o seu forte são bolos de noiva. Isso. Fala um pouco sobre, realmente uma diferença de fazer um bolo para um casamento, um bolo para uma noiva, um bolo para um batizado, um bolo para um aniversário? Eu acho que a diferença não é nem estrutural, mas sim do emocional, entendeu? Quando a gente trabalha com a noiva, ela vai lá, por exemplo, para uma primeira entrevista, que é para a gente conhecer, ver o sonho dela, porque não é um sonho só de uma noiva, é o sonho de uma família. Geralmente vai a mãe, vai a irmã, sogra, enfim, vai todo mundo. Então, assim, a grande diferença é muito mais nisso, na carga emocional que esse bolo tem. É como eu digo, quando eu vou entregar os bolos no sábado de casamento, eu digo, eu estou levando 5 sonhos no carro. São 5 sonhos, são 5 pessoas que estão na expectativa. Você, quando pensa em casamento, pensa no vestido e no bolo. Então, assim, realmente, para a gente é uma carga emocional muito grande. Em termos de estrutura, é mais questão de cor. Hoje, elas estão querendo algo mais colorido, então acaba remetendo ao bolo que seria de aniversário também, entendeu? Estrutural não, mas assim, a carga emocional é muito diferente. Trabalhar com noiva é diferente. Pois é, gente, olha, eu gostaria de parabenizar a vocês pela profissão, pelo dia de vocês. Obrigada. Parabéns, Sim, parabéns muito obrigado. por estar conduzindo tão bem também, levando, como você bem disse, o nome da sua mãe tão bem ainda nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigada. Parabéns a você muito também. Obrigado, amor. E o programa da gente já está encerrando. Ai, E eu gostaria de deixar, então, um beijo bem grande para você que está aí em casa nos acompanhando. Obrigada pela companhia de vocês. Vocês estão acompanhando aí os contatos do Natan no Instagram, também o contato da Ateliê de Açúcar, né? Exatamente, do Ateliê de Açúcar. Então, gente, olha, muito obrigada então pela sua participação no programa hoje, pela sua companhia. Eu deixo um beijo bem grande e amanhã quem vai estar de volta aqui no programa Bem Assim é a Mara Almeida com muito mais informações deliciosas para você. Um beijo bem grande e tenha uma ótima quarta-feira.